Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Domingo da Escola Bíblica Dominical. E neste estudo vamos a concluir, sim, amados, o que começamos na semana passada. Semana passada nós começamos com a lição de número 10, que fala: com Deus não se brinca. E verdadeiramente não se brinca, não. Sim? Fizemos a introdução, fizemos o primeiro ponto, sim? Que Deus é exclusivo, a exclusividade de Deus. Fizemos o segundo ponto: Deus não pode se comparar com nada, sim? A incomparabilidade de Deus. E hoje daremos início ao ponto número 3, a santidade de Deus. A santidade de Deus. E tem um versículo, logo de cara, de início, encontra-se em Deuteronômio, capítulo 5, e versículo de número 11. Vamos à leitura, igreja? E é bom, o nosso irmão Laércio, ele tem a decência de preparar o trabalho, sim, ali com a revista, e você pode acompanhar com a revista alguns tópicos, mas é bom sempre ter a sua Bíblia na mão, sim? Como é escola bíblica, você está em casa, você coloca em volume alto o estudo bíblico e você pode compartilhar com seu esposo, sua esposa, seus filhos. Nessa quarentena ninguém pode sair mesmo, sim? Não podemos andar visitando as pessoas, você sabe. Sim, já falta pouquinho, já falta pouquinho. Logo mais estaremos compartilhando um pouquinho sobre o assunto. Mas é bom ainda ficar mais uns dias, sim? O nosso governador, o senhor Dória, protelou a quarentena até o dia 10 de maio, sim? Logo após, metade de maio, sim? Segunda quinzena em diante, talvez já, louvado seja Deus, possamos nos congregar novamente, sim? Mas isso veremos com as autoridades. Sim, já estão voltando, muitos ofícios, muitos serviços serão abertos já amanhã, segunda-feira. Louvado seja Deus. Então, vamos ter um pouquinho mais de paciência. Já chegamos até aqui, o Senhor é fiel. Abriu, encontrou Deuteronômio capítulo 5 e o versículo de número 11. Diz a palavra do Senhor: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Oremos, igreja. Querido Deus, soberano, Rei, bondoso Pai, nós te louvamos, Pai, nessa linda manhã da Escola Bíblica Dominical. Te louvamos pelo teu poderio, pela tua grandeza. E obrigado, Pai, por fazer parte do teu povo. Foi o Senhor que nos escolheu. Não fomos nós que te procuramos. Foi o Senhor que nos chamou e nos chamou com chamamento santo. A ti toda a honra. A ti tributamos o louvor. A ti, querido Deus. E somente a ti receba a nossa adoração e o nosso louvor. Obrigado, Pai. Nesta manhã queremos esquadrinhar as Escrituras e saber que só em Ti temos recursos verdadeiramente riquíssimos para a nossa vida espiritual. Muito obrigado, Pai. Abençoa teu povo nesta escola bíblica. É a nossa oração com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Ali na revista você pode ver, sim, o primeiro parágrafo que nós temos fala sobre: observe a ênfase, o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A reverência dos hebreus para com o nome Yahvé, sim, o tetragrama sagrado, é tão grande que os copistas usavam uma pena especial para escrevê-lo. Como cristãos, carregamos o nome de Cristo, sim? Já não mais Yahvé, traduzido para nós em português Jeová, né? Yahvé, mas agora Cristo.
Lembrem-se, a primeira cita bíblica aí em Atos capítulo 11 e o seu versículo de número 26, que foi ali, sim, a Bíblia diz que foi ali que por primeira vez na igreja de Antioquia foram chamados os irmãos de cristãos, pequenos cristinhos, sim? Cristãos. Foi ali na igreja de Antioquia. Também sobre nós tem esse nome, cristão, vem de Cristo, que está escrito aí em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que seu nome está acima verdadeiramente de todos os nomes que possam ser citados. Então, sendo assim, há esse estigma sobre nós, sim? O estigma de Cristo. E lembre-se que a sociedade que não conhece o Senhor Jesus Cristo, os idólatras, mundanos, sim? E de outras seitas, sempre olham para nós, sempre olham para nosso comportamento, sempre seremos apontados. Mas também, lembra a semana passada, nós seremos apontados também nos céus, sim, naquele grande dia. Sim, naquele grande dia. Mas aqui estamos sendo apontados pela sociedade, sim, pela sociedade, por nosso comportamento. Então, a santidade, sim, de Deus, e Deus requer que seus servos, seus filhos, não tomem o nome em vão, sim. E o primeiro subponto diz: quando louvamos com os lábios e não com o coração. Essa cita bíblica está em Mateus, gostaria que você abrisse, em Mateus capítulo 15, sim? Vamos já para o Novo Testamento, Mateus capítulo de número 15, versículos 7 e 8. Amém? Mateus capítulo 15, versículos 7 e 8. Diz a palavra do Senhor: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louvado seja Deus. Já nos primórdios ali, o profeta Isaías, homem de Deus, ele fez alta denúncia para o povo que seria levado cativo logo após, sim? Já nos tempos com Jeremias, profeta sucessor a Isaías, o profeta Isaías já tinha feito essa denúncia para toda a congregação de Judá, sim? Para toda a congregação de judeus, que eles louvavam a Deus de lábios, mas não de coração. O ponto 2 também está atrelado ao número 1. Quando assumimos o nome e não atentamos para a responsabilidade do compromisso. Então, muitas vezes nós somos señalados, sim, como homens e mulheres de Deus, e diz: como? Ele não é crente? Ela não é cristã? Ele não é cristão? Por que ele está fazendo isso? Por que ela está fazendo isso? Por que eles estão agindo assim? Eles não são cristãos? Sempre seremos apontados. E por quê? Porque se espera do comportamento do cristão que não haja essa dualidade, sim? De estar louvando a Deus, de ter um compromisso com Deus e ter um comportamento dúbio diante de certas situações. O crente é chamado para adorar, para louvar a Deus em todo a sua maneira de viver. Nós sempre falamos isso, já falamos domingo algumas vezes nas pregações. Não é só o culto que começa para nós aos domingos, 19h30, e termina lá por volta de 21h15, que ali só estamos adorando a Deus, só estamos cultuando a Deus. Não, a nossa vida é um culto ao Senhor. Desde que acordamos até que vamos dormir, sim? Desde que levantamos até que deitamos, a nossa vida é uma adoração, a nossa vida é uma vida de compromisso com Deus. Por isso, não se aceita diante da sociedade um comportamento assim, uma dualidade,
sim? Se diz ser cristão e não louva, não adora, sim? Com as suas atitudes ao Senhor. Então, sendo assim, parece que o mundo fala assim, ele está brincando de ser cristão. Ela está brincando de ser cristã. Porque como que ela está cantando, como que ele está cantando, como ele está pregando, como que ele está tocando na igreja, se comporta assim. Sim? Então, devemos entender isto, que Deus requer que o seu nome não seja, como diz aqui o versículo que nós limos anteriormente, não quer que seu nome seja colocado, sim, em vão, que as nossas atitudes, verdadeiramente, o mundo, o povo do mundo, diga glória a Deus, esse é um irmão cristão mesmo, glória a Deus, ele é uma cristã mesma, louva, adora de coração ao Senhor, não somente com os seus lábios da boca para fora, senão com o seu interior também, e não só no culto, senão no nosso dia a dia. O subponto 3 diz, quando pensamos de nós acima do que convém. Vamos lá, em Romanos, capítulo de número 12. Já está ali pertinho. Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 3. Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o outro versículo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, deixa que não caia. Então, aqui verdadeiramente devemos sempre pensar com humildade a respeito da nossa vida. Com humildade mesmo, sim? Romanos 2, verso 3, vai falar, porque pela graça que me foi dada, digo a cada dentre de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Além do que convém. Antes, pense com moderação, sendo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, também faz parte da nossa adoração e tê-lo, sim, com esta autoridade de Deus, com esta santidade de Deus, não acharmos que somos certa coisa, sim, diante de Deus. Pelo amor de Deus, devemos colocar os pés no chão, sim, ser consciente. Se estamos em pé, diz em 1 Coríntios, tenhamos cuidado, sim, para não cair. Mas também é bom ressaltar que o justo pode cair, às vezes que forem necessárias, sim? Mas o Senhor o levanta de todas as quedas. E que bom quando o Senhor levanta os cristãos de todas as quedas. Mas não devemos, sim, em nossa vida cultica, em nossa vida de santidade, não devemos achar-nos alguma coisa na obra de Deus. Até porque somos servos inúteis. Só fazemos o que o Senhor nos manda. Não fazemos além, não. Não fazemos, não. E as coisas que fazemos é porque também Deus nos dá condições. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Mas devemos ter humildade, sabe? Se eu não estou, a pregação vai ser tão chata, né? Tem pastor que pensa assim, se eu não estou, Jesus, a pregação vai ser um tédio. Oh, coitado. Se eu não estiver tocando no culto, se não estiver louvando, oh, meu Deus. Sim? Então, sempre tenhamos essa humildade de saber que somos apenas um instrumento de Deus. Apenas um instrumento de Deus. Que Deus pode usar. E louvado seja Deus que Deus pode usar. Né? Porque tem crente que nem isso, tem cristão que nem isso se deixa usar por Deus. Sim, é bom isso. Não pensar além do medido, sim? Não pensar além disso, senão que verdadeiramente sejamos humildes e pensemos nisso.
que se estamos em pé, devemos nos cuidar, sim? Porque também não somos tão fortes assim para estarmos em pé. A força sempre vem do Senhor. O subponto 4 diz: quando professamos fé e não exibimos fruto dignos desta fé. Então, também está atrelado ali ao ponto 1 e ponto 2, né? Quando o povo olha em nós, o fruto desta fé. Sim? Eu sempre digo que é muito fácil ser cristão dentro das quatro paredes da igreja. E assim mesmo tem gente que não consegue, viu? Mas que bom é conseguir ser crente dentro das quatro paredes, ser cristão dentro das quatro paredes. Mas esse subponto diz: quando professamos fé e não exibimos fruto desta fé. Lembre-se que o crente é comparado como uma árvore frondosa a que dá fruto na estação apropriada, e ela é nutrida, como diz o Salmo de número 1, é nutrido pelo rio de Deus. E devemos frutificar, sim? E lembre-se sempre. O Senhor Jesus disse: pelo fruto o conhecereis. Pelo fruto o conhecereis. O crente muitas vezes é olhado até na forma de caminhar, sim? Não importa se é homem ou é mulher, até pelo jeito de caminhar, nós somos observados. Nós somos observados pela forma de falar, sim? A nossa boca, disse Tiago, tem que emanar água doce, mas como manar água doce e saloba? Não existe. Não há um poço de água que tenha os dois sabores, sim? Os dois sabores, água saloba e água doce. Não existe. Ou é uma ou é outra. Da nossa boca também. O mundano espera que a gente só saia louvor, edificação, fruto da nossa fé, fruto de um cristão genuíno, verdadeiro. E o ponto de número 5 diz: quando oramos sem crer no que dissemos, transformamos a oração numa reza evangélica. Quando oramos sem crer, misericórdia. Quando oramos sem crer, isso aí já chega a dói, né, irmão? É, mas lembre-se, eu sempre, a gente fala um versículo e vem, sabe, vem assim outros versículos como forma de rio, né, em nosso coração, em nossa mente. Lembre-se ali em Tiago, quando fala no capítulo 1, que o crente que não tem fé é como as ondas do mar, sim? São oscilantes, vão e voltam. A nossa oração não pode ser assim, não pode ser oscilante. A nossa fé, verdadeiramente, é feita no nome. Filipenses capítulo 2, está atrelado aí, já vimos, sim? Filipenses capítulo 2, verso 9, citamos ali em cima, no início, né? A nossa oração está feita, conclui, feita no nome do Senhor Jesus. Nós oramos ao Pai, sim? Pedimos, agradecemos, intercedemos, todo tipo de oração que fazemos, sempre a fazemos no final, no nome do Senhor Jesus. Não fazemos no nome de pastor nenhum, no nome de denominação nenhuma, é no nome que está acima de todo nome. E se nós fazemos uma oração que está acima de todo nome, esta oração não é uma oração fraca. Ainda que tenha voz, sim, a minha voz é voz de FM, viu? A minha voz, igreja, é voz de FM, fraca e murcha. Mas não é na minha voz, irmão, a oração que é caracterizada por ser forte ou fraca. É no nome do Senhor Jesus. Se é feita no nome do Senhor Jesus, essa oração não vai ser fraca nunca. Porque Ele é forte, Ele destruiu a potestade, Ele ressuscitou da morte, Ele não ficou no esquife ali na tumba, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele falou com os discípulos, viram, tocaram nele. Então, pelo amor de Deus, né? A nossa oração sempre tem que ter fé, pelo menos nele, a qual nós estamos
agradecendo, intercedendo, pedindo, sim? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Assim diz Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, lembre-se, cada um versículo vai chamar a outro, sim? Na nossa teologia não é uma loucura, é um amarrado, desde Gênesis a Apocalipse, é uma construção. Por isso, sempre as nossas orações têm que ter fé. Não podemos fazer orações ocas, sem fé. Sendo assim, a santidade de Deus será visível na vida da igreja. Isso é muito bom para aquele que quer compartilhar a nossa fé. Saber que somos homens, mulheres, jovens de fé. O ponto de número 4, sim? O número de número 4 fala sobre a autoridade de Deus. Talvez nesse século 21, falar da autoridade seja, sim, um pouco estranho para muita meninada aí nova. Mas a autoridade já começa em casa, sim? A autoridade já começa em casa. A autoridade quem tem é o pai e a mãe sobre os filhos. Mas muitos filhos não reconhecem esta autoridade, a ponto tal de atropelar o pai e a mãe verbalmente e até às vezes fisicamente, sim? Quando deveria ser o contrário, sim? O pai verdadeiramente deve ensinar sempre esta autoridade para os filhos, sempre, sempre, sempre. Autoridade e submissão começam em casa. O jovem, a criança, vai aprender a respeitar e a honrar estes princípios de autoridade. Quando ele for pequeno para a escola, sim? A mim me ensinaram desculpe, quando era criança, antigamente, que a professora era minha segunda mãe. Ora, se a professora era minha segunda mãe, eu deveria dar respeito. Ele era uma autoridade, minha mãe era autoridade. Minha mãe muitas vezes nem precisava falar, ela só olhava e eu já sabia que estava errado. Então, a autoridade começa em casa. Quando nossos pais são autoridades, não autoritários, mas são autoridades. Quando reconhecemos nos professores autoridade. E quando vamos crescendo na adolescência, eu comecei a trabalhar na adolescência, já com meus 11 para 12 anos, já trabalhava com um tio em um taller, em uma oficina de metalurgia, e eu tinha meu compromisso de horário, sim? Eu era com 12 anos, olha, com 12 aninhos, sim? E eu tinha horário, estudava de manhã e à tarde ia cumprir umas horas para ter um trocado todo sábado, todo final de semana. E depois já trabalhei registrado também como adolescente e cumpri horário, sim? E meu patrão às vezes me gritava, porque ele era adulto e era um menino de 15, 16 aninhos, e eu agachava a cabeça, sim senhor, era autoridade. Entrei no quartel com meus 18 anos e, sim senhor, cabo, sargento, oficial, nem se fala. Foi uma única vez que eu descumpri uma ordenança que não era só de um meu superior, não. Era para todo o batalhão, todas as companhias. A companhia de fuzileiro, a companhia de blindado, toda. Éramos mais de 600 soldados. Então não era só de um cabo, um sargento para mim. Não. Era uma ordem para todos dos quartéis, que não poderiam sair esse sábado e domingo. Mas como eu tinha feito de sábado a sábado, esse serviço se chama de retém, se chama na Argentina de retém, é de sábado a sábado, todos os dias eu servi, todos os dias, sim? Desde manhã até a noite. E então eu achava que tinha meu direito, olha, eu achava que tinha meu direito de folgar sábado à tarde e domingo em casa. Eu me arrumei, deixei meu capacete, fuzil, tudo com o sargento.
troquei minha roupa de passeio e eu todo bonitinho, me enveredo pelo portão de saída. Ah, meu Deus, eu escutei uma voz do sargento da companhia, soldado Peralta. Aí eu voltei, disse, o senhor, assim falava, né? O soldado desobedeceu a ordem do comandante do batalhão. Eu digo, mas eu estive toda uma semana, nosso direito de folgar todos. Você pode tirar seu cinto, você pode tirar o cadarço do seu sapato, dirija-se ao calabouço. E fiquei preso. A única vez que desobedeci uma ordem, que não era direta para mim, era para todo o quartel, mas estava dentro do quartel. Eu me achei no direito de ter descanso por ter trabalhado 7 dias. E fui parar no quartel. Olha que no calabouço, no presídio do quartel. Olha que descanso. A dormir sem cama, no chão, a tomar café frio se sobrasse. Que situação. Autoridade. Autoridade. E na igreja, você tem autoridade ou não? A primeira autoridade que você tem na igreja é um oficial. Oficial, diácono e diaconisa. Porque na ausência dos ministros do Evangelho, o que nós conhecemos hoje como pastores, na ausência dos ministros, os oficiais da igreja, os diáconos, têm toda a função de obreiro. Eles podem batizar, e é bíblico, eles podem servir a ceia, sim? Eles podem pregar, evangelizar, visitar, eles podem fazer a função. Por isso que eles são ordenados diáconos, são instituídos na nossa denominação batista, e são ordenados de uma vez e para todo sempre. Sim, eles passam por concílio. Eles passam por concílio também, para ser um diácono, uma diaconisa. E, após os diáconos, a autoridade suprema seria o pastor. Mas hoje tem se desvirtuado tanto esse conceito de autoridade, que é misericórdia. Misericórdia. Sim? Parece que na igreja não tem autoridade mais nenhuma. Mas isso devido ao nosso contexto. Sim? A nossa sociedade já vem atropelando tudo e todos. Mas vamos ver aqui no versículo bíblico, sim? Diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 12. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aqui a autoridade de Deus se refere à obediência total a este Deus, mas também para com um dia separado para este Deus bondoso. Aqui na revista, sim, aqui na revista, vai tocar um panorama do Antigo Testamento. O ponto número 1, o subponto número 1 deste ponto 4, diz: o sétimo dia era dia de descanso, obrigatório para todo homem. Obrigatório para todo homem. No Antigo Testamento, isso se cumpria à risca. À risca. Sim? Lembrem-se que quando veio Jesus, aparece no seu contexto, no seu ministério público, ele foi altamente censurado, criticado, e muitas vezes os discípulos tiveram que afastar ele para ele não ser atacados pelos fariseus, porque ele fazia sábado. Sim? E ele explicou por quê. Fazia obra no sábado. Sim? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o legalismo do sábado. Sim? Porque Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Sim? Para que ele tenha um dia de descanso. E não o homem para o sábado. Sim? O homem não poderia idolatrar o sábado. Mas o sábado foi feito para o homem. O sábado no sentido, não sábado, senão o sabate, dia de descanso. Sabate, dia de descanso. Guarde essa palavra, sabate, dia de descanso. Subponto 2. A cada 7 anos, a terra deveria ser poupada das plantações. Era um ano sabático. Está isso em Levítico 25.
Não precisa ler, mas está ali a referência bíblica. Querendo ler, você pode ler. Então a terra descansava. Todos os colonos, todos os que tinham terras, a terra repousava. Para quê? Para que ficasse novamente gorda e produzisse novamente. Se supõe que 6 anos havia colheita, havia celeiros, não faltaria nenhum grão. Deus não deixaria seus servos, Deus não deixaria seu povo às mínguas. Haveria fartura, mas a terra deveria descansar para novamente fortalecer-se, ficar robusta, gorda, terra boa, terra que emana leite e mel, para que assim produzisse novamente. E o subponto número 3, após 7 anos sabático, 49 anos, sim? O 50º ano era o ano do jubileu. E no ano de jubileu havia liberdade para presos, a retomada da terra vendida, descanso novamente da terra. Sim, então, isso era para o antigo Israel. Sinceramente, se você me perguntar, Pastor Marcelo, hoje é feito isso lá na Palestina, lá em Israel? Não sei. Não sei se eles fazem como faziam no Antigo Testamento. Embora sejam judeus, não sei se eles fazem. Sabe? Não viajei nunca para Israel e nem perguntei para um judeu. Não conheço judeu. Assim, não conheço judeus israelitas, né? Conheço uns daqui que usam kippah, aquele paninho na cabeça e tal, mas são brasileiros e não têm terra para trabalhar, sim? São funcionários, então não perguntaria para ele não deve conhecer muito não. Mas isto se fazia no antigo Israel e o antigo povo de Israel reconhecia esta autoridade de Deus, faziam em submissão a Deus. Guardavam um dia, o sabate, sim? O dia de descanso, sabate significa dia de descanso. Além de guardar o dia de descanso, também repousavam a terra no 7º ano, porque eram submissos à voz de Deus, e no jubileu também faziam o que rezava a cartilha para os judeus. O Antigo Testamento era levado a sério. Embora não havia perfeitos no meio dos judeus. Sempre em uma vírgula ou em um ponto eles, escorregavam. O único que completou a lei, cumpriu a lei perfeitamente foi Jesus. O único homem. Os mais, todos fraquejaram. Mas eles faziam isto em submissão à palavra deste Deus bondoso, reconhecendo a autoridade sobre as suas vidas. E nós, disse ali embaixo na revista, e nós, evangélicos, que guardamos o domingo, que razões temos para tal comportamento? Sim? Então, verdadeiramente, nós não guardamos, sim? Não guardamos o domingo. Mas entendemos, nós batistas, que o domingo verdadeiramente é o dia do Senhor. Agora, como evangélicos, como cristãos, sim? Como cristãos, devemos ter essa consciência de que há um sabate, independente do nome. Pode ser sabate de domingo, sabate de terça, sabate de quarta, sabate de sexta, mas é um sabate, um dia de descanso, sim? Mas para nós batistas, o domingo se tornou o dia de descanso. O subponto número 1, a razão fundamental deste domingo, sim, de ter este domingo consagrado ao Senhor, é porque Cristo ressuscitou num domingo. Vamos lá? Vamos ler um pouquinho mais a Bíblia agora. Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Achou? Evangelho de João, capítulo
de número 20, versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, não disse domingo, mas no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. No primeiro dia da semana. O último dia da semana era o sabate. Sim? 6 dias trabalhou o Senhor, mas o sétimo o Senhor descansou. 6 dias trabalhou o Senhor, mas o sétimo o Senhor descansou. Sabate. Sim? O primeiro dia da semana, domingo para nós, no calendário greco-romano, sim? No calendário greco-romano, quando nós temos, o domingo é o primeiro dia da semana. Então, por que também nós não guardamos, mas, sim, não guardamos, mas temos como dia de descanso e o dia especial de adoração? Porque apareceu ressurreto aos discípulos num domingo. Veja aí no mesmo Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Diz a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Então, aqui só tinha 10 do primeiro grupo apostolar. Estava faltando um, estava faltando Tomé. E apareceu-lhe Jesus, que dia? Primeiro dia da semana, o domingo. O ponto 3 diz, outra aparição aos discípulos se deu também no domingo. João capítulo 20, aí nesse mesmo texto, versículos de número 26. Diz a palavra do Senhor. Passado 8 dias, sim, primeiro dia da semana, passado 8 dias, no outro domingo, dessa primeira aparição aos 10, disse o versículo de número 19, sim? João 20, 26, sim? Disse a palavra do Senhor. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Então, agora tem 11, sim? Na primeira aparição estavam os 10, lembre-se que Judas não estava mais, Matias ainda não tinha sido eleito, estavam os 10, e agora está Tomé. E foi Tomé aquele que duvidou, e o Senhor disse, Tomé, Tomé, ser mais crente, ser mais crente, Tomé, ser mais crente. Então, nessas 3 aparições, sim? Ressuscitou num domingo, a Maria Madalena viu, apareceu-lhe primeiro aos 10, agora apareceu-lhe aos 11, sim? Por isso, o nosso domingo, primeiro dia da semana, é para a igreja cristã o dia da adoração mais forte, para congregar-se, no sentido assim de congregação, mais forte no sentido de congregação. O subponto de número 4 diz, o Espírito Santo foi dado à igreja, sim? Num domingo. Atos, capítulo 2, versículo de número 1. Atos, capítulo 2, versículo de número 1. Disse a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí talvez você me diga, pastor, aí não disse domingo. E aí também não disse o primeiro dia da semana. Pentecoste. Sim? Festa de Pentecoste. Pentecoste são 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Você depois vai ver na sua folhinha. A nossa última Páscoa foi agora, domingo passado, dia 12 de abril. Dia 12 de abril. Se você quer contar desse dia 12, 50 dias para frente, o nosso Pentecoste é dia 31 de maio. 50 dias certinho. O último domingo de maio. Pentecoste. Então, Pentecoste vai cair no domingo, como caiu também neste dia, após 50 dias da Páscoa.
quando Jesus derramaria, ali Deus derramaria o Espírito Santo sobre os discípulos. E o ponto de número 5, a prática de se reunir aos domingos era constante na vida da igreja. E agora eu quero abrir com vocês Atos capítulo 2, versículo de número 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Este discurso de Pedro acontece no dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, quando Jesus foi crucificado e ressuscitado ao domingo de Páscoa. Sim? Vamos ver também Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41. Diz a palavra do Senhor: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eita, culto abençoado, culto de Pentecoste. Sim? E agora sim, para encerrar esta primeira parte, 1 Coríntios 16, sim, logo após Atos, 1 Coríntios 16, versículo de número 2. 1 Coríntios 16, versículo de número 2. Amém? Diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo disse para a igreja de Corinto: no primeiro dia da semana, óbvio, domingo, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade. E aqui, então, nós vemos que a igreja guardava um dia em sinal de obediência, em sinal de subordinação ou de submissão. A igreja reconhecia esta autoridade de Deus e se congregava aos domingos. Infelizmente, disse aqui, infelizmente, o legalismo judaico absorveu o sentido espiritual, moral e humano do sábado e tornou um fardo opressor para o homem. Sim? Então, não devemos, volto a repetir, não devemos fazer com que este legalismo venha a obstruir, sim, a nossa obediência, o nosso amor e a nossa submissão ao Senhor. Fazemos por amor, não somos escravos, não é uma oposição, não é uma coisa imposta, imposição. Não é uma imposição, é feita por amor. Agora, com todo este capitalismo a qual nós estamos inseridos neste século XXI, não se respeita sábado, não se respeita domingo, não se respeita feriado. Supermercado abre todos os dias. Se você trabalha em um supermercado, e nós temos irmãos que trabalham em supermercado, nós temos irmãos que trabalham na temporada, sim, trabalham sábado, trabalham domingo. Nós temos várias profissões que trabalham sábado e domingo. Aí você me diga: pastor, como que eu congrego com minha família no domingo? Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o sabate, o dia de descanso. Mas com este capitalismo foi absorvido, sim, foi engolido o dia de descanso. Não há descanso para os trabalhadores. Diga-se de passada, aqui vocês têm 3 domingos para servir e 1 domingo para folgar. A sua folga, o seu sabate, é dia de semana. O seu sabate é na quarta, o seu sabate é na terça, o seu sabate é na quinta. Você faz o culto com sua família nesse dia? Você se congrega nesse dia? Bom seria que nós marcássemos um sabate coletivo,
que você possa, claro, às vezes não é possível escolher, mas se você puder escolher, escolha no dia que a sua igreja tem culto, por exemplo, dia de semana, quarta-feira, para que você possa estar com sua família, tomando um café no sabate, seu sabate pessoal, familiar, que você possa tomar um de jejum com sua família, possa almoçar com a sua família, possa ter uma oração nesse dia com a família e possa se congregar, seu testemunho público, a família, com a família. Domingo, o domingo que você tem de folga, porque eu estou ciente aqui que em Guarujá todo trabalhador tem um domingo no mês. Todo trabalhador tem um domingo no mês. Se é na hotelaria, restaurante, o que for, você tem um domingo no mês. Esse domingo é do Senhor ou esse domingo é seu? Volto a repetir, esse domingo da sua folga é do Senhor ou esse domingo é seu? Porque nós temos, sabe, já entrando na conclusão, nós temos esse conceito, sim? Nós temos esse conceito de que verdadeiramente a vida é minha. Eu sou dono do meu nariz, sim? A vida é minha. Eu sou dono do meu nariz. Quando eu digo a vida é minha, eu sou dono do meu nariz, eu quero que seja assim, são os meus direitos. Esse comportamento afeta, sim? Afeta a sua vida. Esse tipo de comportamento, a vida é minha, eu sou dono do meu nariz, afeta também o relacionamento marital, afeta o casamento diretamente. Pelo fato de você ser assim, sim? Afeta o seu relacionamento. E pelo fato de você ser assim e ser dono do seu nariz, muitas vezes também afeta a convivência na igreja. Que importância tem para mim o sabate? Que importância tem para mim o dia de descanso com minha família? Que importância tem para mim a autoridade de Deus? Deus é verdadeiramente a minha autoridade? Eu tenho potestade sobre a minha vida? Porque muita gente fala assim, eu sou dono da minha vida. Eu tenho potestade sobre a minha vida. Eu tenho direitos e os meus deveres para com Deus. Eu tenho direito como filho e os meus deveres para com Deus. Sim? Nós estamos vendo hoje essa palhaçada, porque uma palhaçada, os direitos humanos. Bandido, ladrão, traficante, estuprador, assassino, tem direitos humanos. Caiu na cadeia, tchum, já vem um advogado dos direitos humanos. E a vítima? E a vítima desse marginal? E a vítima que foi estuprada? Qual foi o direito dela? E a vítima que já foi morta? E a vítima que já foi raptada, sequestrada, tomaram dinheiro? Sim? Cadê o direito da vítima? O agressor tem direito, e a vítima, que talvez até já faleceu. Esses que têm direito também têm deveres, como sociedade. Eles têm deveres. Mas o problema é que todo mundo se acha no direito. Todo mundo. Até os cristãos se acham no direito. E os deveres? Você tem direito? Sim, você tem direito. Você sabe seu direito como membro da igreja? Sabe seus direitos como membro da igreja? Você sabe seus deveres como membro da igreja? Porque todo mundo se acha no direito e nos deveres. Você cumpre? Não precisa elencar. Isso aí seria mais para ter um estudo bíblico na igreja, um domingo à noite. Sim, não se trata de elencar os seus direitos, nem também os deveres. Mas você cumpre com seus deveres de cristão, de membro da igreja? Você cumpre mesmo? Porque muitas vezes nós achamos nos direitos. Sim? Mas os deveres, que é bom, só a graça do Senhor Jesus Cristo. Encerrando, então, nesta conclusão, tem duas perguntas. A primeira, que tipo de atitudes tenho tomado em nome de Jesus na minha vida diária? Hoje se está zombando tanto do nome de Jesus. Tanto.
Que não seja eu, que não seja você, que não sejamos nós, sim? Que manche o nome do Senhor. Pergunta número 2. O que as pessoas têm pensado de Deus a partir da observação da minha vida? A primeira e a segunda são parecidas, sim? A sociedade olha para nós, sim? E eles podem saber se a gente é submisso mesmo ou a gente é um rebeldão, sabe? Uma rebeldona. Esses dias há um isolamento, sim? Há um isolamento. Isolamento é para todos. A prefeitura local e o nosso governador do estado de São Paulo, eles decretaram a quarentena e eles citaram quais seriam as profissões e as atividades a serem desenvolvidas no estado e na cidade nossa, aqui no Guarujá. Mas quem deveriam ser os proibidos? Aonde tem aglomeração de pessoas. As igrejas foram proibidas, shopping foram proibidas. Você sabe que tem igreja? Aqui, eu não vou falar aqui de frente não, vizinhas não. Mas aqui nessa rua, que tocaram, estão tocando os cultos, sim? Com as persianas pela metade, ou entram por portas de fundo laterais, sinal de insubordinação, sinal de rebeldia, de rebelião, para com o próprio Deus, sim? Porque Deus disse que colocou as autoridades. Toda autoridade foi constituída por Deus. Desobedecendo às autoridades, estamos desobedecendo a Deus. Sim? Quando eu não amo o meu próximo, eu não estou amando a Deus. Sim? E às vezes Deus permitiu, deixou essa irmã na igreja, deixou esse irmão na igreja, para provar a minha fé, para provar o meu amor, para provar a sua fé, irmão. Ou irmã, para provar a sua fé e o seu amor. Por isso, fulana está na igreja, às vezes. E os vizinhos também. São sapato na pedra. Aliás, são a pedra no sapato, desculpe. É a pedra no sapato para provar o nosso amor, para provar a nossa fé. As nossas atitudes, que todo mundo olha. Mas a nossa rebeldia para com Deus, que também está exposta a olho cru e nu. Sim? Que tipo de obediência eu tenho com as autoridades? Que tipo de obediência eu tenho para com meu Deus? Quando nós cantamos aquele hino, já encerrando, aquele hino que já não se canta mais na igreja desta década, mas outrora se cantava quase todos os domingos, aquele hino que disse: Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é rei. Nós somos os seus súditos. Ele é rei. Mas tem crente que parece que tem um rei na barriga. Mas rei, o único rei aqui é Ele. É Ele que é o soberano. É Ele que é Senhor de senhores. É Ele. É Ele. Qual é a minha postura para com este Deus soberano? Ele é autoridade mesmo sobre a minha vida? Ou a minha vida é minha? Eu sou dono do meu nariz. Qual é a idolatria que eu tenho praticado nestes dias? Hein? Lembre-se, Ele é Deus. Fora dele não há outro. Ele é, repetindo, esta lição de número 10, Ele é Deus exclusivo, fora dele não há outro. Ele é incomparável, não se compara com nada deste mundo, nem com a praia mais linda e paradisíaca do mundo. Não se compara com o melhor cartão postal do mundo, nem com o melhor pôr do sol, nem com nenhuma aurora boreal ou austral. Não se compara com nada, não se compara com nada terrestre.
ainda que a nossa família seja a coisa mais linda que Deus nos deu, a nossa família, Deus é a coisa mais linda, o tesouro mais precioso em nossa vida. Como está esta adoração com Deus? Ou há ídolos ainda em nosso coração? E o dia do Senhor? O dia do Senhor. Eu tenho respeitado o dia do Senhor, ou eu tenho tomado também o nome do Senhor em vão? Sim? Que você possa, após este isolamento, sim, comparecer à congregação, à reunião dos santos. Não como uma imposição, não como uma ordenança de homens, senão como aquele que disse: guardarás o dia do Senhor. Lembra-te do sabate, lembra-te do dia do Senhor. Que você possa se congregar com a família, que você possa ensinar a seus filhos, sim? A seus netos, que o dia do Senhor é do Senhor mesmo, não é nosso. Nós temos todos os dias para nós, mas o domingo, o sabate, é do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que verdadeiramente tenhamos essa mentalidade em nosso coração, que não devemos brincar de Deus. O nosso Deus espera de nós a nossa adoração, o nosso louvor, mas também, verdadeiramente, também, a nossa obediência. Ele é soberano, Ele é o nosso Rei. Amém? Deixe-me orar por você, deixe-me orar pela igreja, pela sua família. Próximo domingo estaremos abordando um ponto muito bom também da revista da Escola Bíblica. Eu gostaria que você também participasse. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos e oremos em nome do Senhor. Querido Senhor, muito obrigado, Pai, por esse domingo da Escola Bíblica Dominical. Nós te louvamos, Senhor, porque nesta lição aprendimos que com Deus não devemos brincar. Devemos levar a nossa vida a sério com o Senhor. O nosso ministério a sério. E ministério não é um ministério pastoral, é um ministério de cristão. Eu tenho ministério, sim. A minha plataforma, o meu púlpito de pregação também é no serviço onde eu trabalho. Ali, eu também, talvez não seja o pregador da igreja, mas ali onde eu trabalho é uma plataforma, é um púlpito. O Senhor também está ali. O Senhor também está, querido Deus, no meio do nosso círculo social. A nossa família, os nossos amigos, eles também têm que perceber que eu sou um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, que eu não estou brincando de Deus, com Deus, eu não estou brincando de ser cristão, eu não estou levando uma vida desordeira, não. Eu tenho uma vida comprometida com este Deus tremendo que fez os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Levar a sério. Querido Deus, nestes dias, Senhor, nestes dias tão dificílimos, quão difícil é que toda uma família se congregue, e principalmente no dia de domingo, no sabate, no dia de descanso, mas pelo menos que uma vez por mês, querido Deus, possamos ter a decência de, como família, congregarmos. Querido Deus, tem misericórdia, Senhor. Não só da Igreja Batista em Periqué, também pedimos por essa amada igreja, mas tem misericórdia da igreja do Brasil, querido Deus, das denominações que nesse território há, dos inúmeros, dos milhares, milhões de cristãos que já somos neste lindo país. E, querido Deus, que tenhamos um testemunho à altura. Querido Deus, quando vemos que já ninguém mais acredita na política, porque se corrompeu de um jeito que fede, sim, porque é mundo, deve feder mesmo, porque é mundo. Quando nós olhamos para as autoridades militares, seja ele de qualquer espécie, também fede de tanta corrupção, é mundo. Mas o pior, querido Deus,
é quando olhamos para a igreja cristã, independente de rótulo denominacional. Que tristeza, Pai. O testemunho muitas vezes está lá no chão. Tem misericórdia, querido Deus, das distintas denominações de nosso país. E que homens, mulheres se levantem em nosso meio, assim como os profetas de outrora, que falavam com o rei o que era bom, mas também falavam o que era errado, querido Deus. Que em nosso meio se levantem os Elias, os Eliseus, o João Batista, que se levantem em nós, em nosso meio, homens e mulheres comprometidos verdadeiramente com o Senhor. Guarda, querido Senhor, as famílias aqui do Perequê. Tem misericórdia da nossa congregação local, sim. Pai, eu te peço por cada irmão, pelos matrimônios da nossa igreja. Guarda, querido Deus, a tua mão e o sangue carmesim seja sobre cada matrimônio da nossa igreja. Guarda de toda maledicência, guarda de toda fornicação, de todo adultério, guarda, querido Deus, do divórcio, guarda-nos, querido Deus, nas tuas potentes mãos. O Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é o nosso pronto socorro. Nos guarde deste flagelo, o leito seja assim mácula dos casais de igreja. Pai, abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos netos. A tua palavra diz que o Senhor se lembraria das nossas gerações, até a 1000ª geração, se te amamos e te servimos de todo o coração. Querido Deus, muito obrigado pela nossa igreja. Abençoa, Pai, aqueles que porventura encontram-se adoentados. Pai, eu clamo pela vida da irmã Quitéria. Tem misericórdia da tua serva. Querido Deus, que ela tenha uma melhora através da fisioterapia, que ela levante, que ela camine, ainda que tenha sequela, mas que não fique prostrada. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua ungida, a tua serva. Pai, glorifica teu nome na vida da irmã Quitéria. Pai, nós te louvamos pela vida do irmão Paulo. Obrigado pela vitória. Ele mesmo dará testemunho na igreja. Pai, no meio de tanta pandemia, de tanta loucura, o Senhor guardou teu ungido ali no hospital, fez a cirurgia. Graças a Deus está bem. O Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro. Obrigado, Pai, por aqueles que porventura têm alguma anomalia. Pai, clamamos pelas crianças da igreja, não esquecemos dela. Pai, também te peço pelos neném que têm nascido nestes meses, pelo Gustavo, pelo filho da Bianca, ali no interior de São Paulo, pelos filhos, netos da irmã de Hilda. Querido Deus, obrigado também pelos netos da irmã Maria. Nós clamamos por essas crianças, tua mão é com eles, é promessa para aqueles que creem. Ah, querido Deus, nós te louvamos, nós te amamos, porque o Senhor é aquilo que verdadeiramente diz na sua palavra. Que possamos ser obedientes, que possamos ser submissos à tua voz, porque a vitória para os teus ungidos, para os teus servos nestes dias. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem perdoado as nossas maldades e nossos pecados, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe. Nos vemos. Daqui a pouco, à noite, estaremos no culto. Eu gostaria também que estivesse cultuando conosco. Deus abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, meu irmão.